Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo de resolução aqui do meu canal, né? Eu sou o professor Bruno, vocês já devem me conhecer, se não conhece, prazer. Inclusive, esse vídeo de resolução aqui do vestibular FAMEMA 2023 é um vídeo que eu estava devendo, né? Porque a prova foi realizada dia 27 de novembro, mas aí por conta de uma série de outros compromissos eu não consegui gravar, então agora eu vou fazer esse vídeo pensando em duas possibilidades. Primeira, você prestou o vestibular da FAMEMA e quer compreender melhor esse gabarito. 2. Você está se preparando para qualquer outro vestibular elaborado pela VUNESP e aí é importantíssimo olhar as provas que ela vem realizando ao longo do ano. Por quê? Porque o padrão das questões é o mesmo. E temos que lembrar que a FAMEMA voltou agora a usar a Fundação VUNESP, né? Ano passado ela tinha realizado a prova com a FGV, mas eu particularmente prefiro, né? A VUNESP, até por ter essa relação com outros vestibulares que a gente acaba abordando e prestando. E lembrar vocês que a prova de segunda fase do vestibular da Unesp, né, é no formato teste, né? Então, você que passou para a segunda fase da Unesp, vale muito a pena dar uma olhada não só nessa prova, como em outras provas da VUNESP. Aqui no card e no link no final desse vídeo tem uma playlist com outras resoluções para você se familiarizar com o formato da prova, beleza? Então vamos lá fazer a resolução da prova, só lembrando que o caderno de questões tá aqui na descrição do vídeo, tá? O caderno de questões e o gabarito oficial, né, que eles já publicam. E também vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para ser alertado sobre novos vídeos e recomendar esse canal para os seus amigos, né, que estão aí se preparando para vestibulares. E ano que vem esse canal vai ter umas reformulações, inclusive não teremos mais apenas conteúdos voltados ao vestibular, né? Então vamos abordar aí outras coisas, tá? Então, fazendo aqui já a minha propaganda, vamos aqui para a questão 26, na verdade, que é a primeira questão de história dessa prova, né? Lembrando que são apenas 5 questões, é uma prova curta, uma prova de 40 testes. Nessa primeira questão, olha lá, falava de Idade Média, né? Formação da monarquia francesa. Então, a noção corrente ainda em França por volta de 1300 era de que o rei deveria viver do seu, quer dizer, como todo senhor dos rendimentos normais de seu domínio. Então, aqui basicamente o texto está dizendo que a compreensão era de que o rei, embora existisse o título, ele vivia numa dinâmica semelhante a qualquer outro senhor de terras, né? Senhor feudal, se a gente preferir. Ou seja, daquilo que o seu domínio territorial lhe proviesse. Ele não tinha como ter rendimentos vindos de outros territórios, tá? Então, assim, eu não li a prova, eu gosto de fazer a resolução aqui direto, por isso que esses vídeos não são editados, que é para ter um impacto um pouco parecido, né, com o que vocês tiveram a fazer a prova. Então, a primeira parte é isso. Esse sistema revelava-se cada vez menos apto para cobrir as despesas crescentes da coroa. Era preciso conduzir uma diplomacia cara, mas necessária. Havia, acima de tudo, a guerra. Assim se adquiriu o hábito do imposto. Em meados do século XV, o imposto tornara-se praticamente permanente. Era o rei que fixava o seu montante. Tá? Philip Wolff, Outono da Idade Média ou Primavera de Novos Tempos. Bom, então ele está falando aqui dessa transição, né, da Idade Média feudal para as monarquias nacionais. Aí tem um enunciado, né? A formação da monarquia nacional na França foi uma manifestação histórica local, deu um processo mais amplo que englobava muitos países da Europa Ocidental. Tá? Porque isso não é exclusividade da França, né? A centralização do poder político nas mãos do monarca exigia. Então, vamos lá, né? O que ele está chamando a atenção aqui no texto, né? As despesas crescentes, né? O surgimento ali da diplomacia, da guerra, ou seja, ali os primeiros elementos daquilo que seria uma burocracia do Estado e a necessidade do rei introduzir a questão do imposto. Para quê? Para custear isso. E aí, obviamente, ele quebra, né, aquela dinâmica de não tirar rendimentos dos outros domínios, né, uma vez que ele cria ali um imposto sobre o seu povo. Né? Então vamos lá. Exigia consolidação do monopólio estatal sobre a economia manufatureira das grandes cidades. Bom, mas
a gente não está falando de manufatura no século XIV, né? E isso também não aconteceria, porque assim, o imposto é uma coisa. Agora, monopolizar um setor da economia, uma estatização de um setor da economia, é algo que, inclusive, pela dinâmica logística, né, pelas condições ali daquele período, seria muito difícil de ser realizado e não é a característica. Então, item A está descartado. Item B, a transformação das relações econômicas com a adoção do trabalho assalariado nos feudos. Bom, só que a única dimensão econômica que ele fala no texto é o imposto. Ele não fala nada de trabalho assalariado. O imposto não é, obviamente, sobre o salário, né, galera? O imposto é sobre o quê? Sobre a produção, a venda, né, as transações econômicas. Então, não precisaria só de trabalho assalariado. Então, não é também. C. A união dos nobres feudais contra a expansão do poder econômico da burguesia mercantil. Só que, de novo, o texto ele menciona uma medida criada pelo rei, ele não fala das dinâmicas de relação entre essas classes sociais, então também está fora aqui do contexto da questão. D. A expansão das atividades industriais com a exploração de riquezas no continente americano. Bom, aqui vários erros, né? Primeiro que ele não fala de nenhuma dinâmica de economia industrial, e segundo, né? Ali fala da França, que é um país que, né, não participou de forma tão evidente da expansão marítima, pelo menos na sua fase inicial, né? Depois, no século XVI, vai inclusive ter invasões aqui no Brasil e tomar territórios dos espanhóis, mas não é esse contexto. E aí cabe o anacronismo, né? Porque se a América só é descoberta pelos europeus, né, do ponto de vista europeu, no final do século XV, não faz sentido o texto, já que ele se fala ali, né, no começo de 1300. Então, não pode ser. E constituição de uma base em condições para sustentar a organização estatal. Sim, é disso que ele fala, é isso que é o imposto, né? É uma base econômica, ou seja, uma fonte de financiamento para essa estrutura do Estado, né? Então, aqui na questão 26, alternativa E, aí eu preciso mudar aqui, ficou uma página longa ali de rascunho, provavelmente, né? Mas vamos aqui para a questão 27, que vai falar do girassol. Olha só, né? Por sua beleza, o girassol foi levado da América hispânica pelos espanhóis para a Europa no século XVI para ser cultivado para fins ornamentais. Do Velho Mundo, é possível que a planta tenha sido trazida para o Brasil antes do que se supõe. Então, peraí, vamos pegar aqui a lógica aqui do texto. O girassol, então, é uma planta nativa da América. Você sabia disso? Eu não sabia disso. Bota aí nos comentários coisas que aprendemos durante o vestibular, né? Os espanhóis levaram para a Europa no século XVI. E aí o texto diz que da Europa ela foi trazida para o Brasil. Então, quer dizer, ela sai de algum lugar da América, né? Provavelmente da América Central, vai para a Europa e depois vem para o Brasil. Tenha sido trazido do Brasil antes do que se supõe. Marinheiros portugueses, durante suas idas e vindas pelo Atlântico, podem ter sido protagonistas acidentais de sua introdução no país. Até os próprios holandeses não são descartados como responsáveis por transpor a planta para o além-mar. Eduardo, será que a flora do Brasil sob o olhar holandês? Né? Pesquisa, revista de pesquisa da FAPESP. Então vamos lá, né? A história do girassol sintetiza em certa medida. Bom, aqui ele vai abordar provavelmente essa história, né, da ida para a Europa e da volta e dessa migração de gêneros agrícolas, né, galera? Ele não vai pressupor que você soubesse algo sobre o cultivo do girassol, que é só um exemplo, né? Então vamos ver. A ausência de dominação política e social dos povos e estados europeus sobre a América no antigo sistema colonial. Não, mas como ausência de dominação? Isso é reflexo dessa dominação europeia sobre a América, né? Então isso aqui está totalmente errado. B.
a relação econômica e a política entre países europeus e continentes no período do antigo sistema colonial. Pega uma planta daqui, leva para lá, traz algo de lá para cá para ser um cultivo rentável ou por alguma característica de desejo dos europeus. Interessante aqui a alternativa B. C. A irrelevância da cultura africana e asiática para o funcionamento e a dinâmica do antigo sistema colonial. Bom, mas não tem relação nenhuma com a história do girassol, um elemento africano e um elemento asiático, já que é uma planta que transitou entre a América e a Europa e depois voltou para a América. Mas o texto não está falando da irrelevância, e a gente tem que reconhecer também, né, a relevância africana por conta não só da questão da escravidão na colônia, mas da introdução de vários gêneros agrícolas, né, e gêneros asiáticos. A gente não pode esquecer que no Brasil hoje, por exemplo, o alimento básico do dia a dia é arroz, que é uma planta asiática, né? Fora outras que a gente trouxe. Então, não, né? Predominância cultural e tecnológica europeia sobre os povos pré-colombianos e autóctones do antigo sistema colonial. Mas ele não está falando sobre isso, né? A imposição de uma técnica, a imposição de uma cultura. Até porque se levou uma planta da América para a Europa, ou seja, o europeu se apropriou de algo que era típico daqui, né? A existência de um mesmo padrão de dominação econômica e social na América pelos governos de metrópoles do antigo sistema colonial. Só que para você fazer essa afirmação aqui, você teria que ter alguma forma de comparação, tá? Que não necessariamente aparece. Por quê? Porque no caso dos espanhóis é mostrado eles levando algo para lá e depois é mostrado os europeus trazendo isso para o Brasil. Então assim, não dá para dizer que isso é um padrão, tá? Então aqui nessa questão, deixa eu assinalar aqui, né? A melhor alternativa é a B, né? Que de uma certa forma dialoga com essa ideia, né? Do trânsito de gêneros agrícolas, né? Os interesses dessas populações e tal, né? Então, aqui fica a questão 27, alternativa B. Questão 28. Olha lá, né? Vamos falar de independência do Brasil, que é a grande efeméride, né, deste ano de 2022, né? Caiu várias questões já falando disso em outras provas. Então, um tema um pouco até previsível, né, que fosse aparecer em alguns vestibulares, né? Na construção do Estado brasileiro, as continuidades seriam muitas e fortes. Muito da legislação e das práticas jurídicas anteriores a 1822 continuaria em vigência. E as bases territoriais do antigo império, com sua organização hierárquica entre regiões, a concessão de certos espaços autônomos de exercício, decisões políticas não seriam totalmente desarticuladas. Bom, aqui o texto, né, do João Paulo Pimenta, que, se não me falha a memória, eu já vi citado em outra prova este ano, que como eu faço muita prova, às vezes eu fico com essa sensação de déjà vu. O que acontece? Ele está falando da continuidade, né, galera? O Brasil fica independente em 1822, mas a estrutura do Estado brasileiro ela não se altera significativamente. Por quê? Porque não há um estabelecimento, por exemplo, de uma nova liderança. Você tem a manutenção de Dom Pedro, da monarquia, da hierarquia de nobrezas. Quer dizer, preserva-se muita coisa. Obviamente, né, você vai ali passando por um processo de redefinição, né, de nomenclatura, né, você vai colocando Brasil, Império do Brasil e tudo, mas a estrutura é bastante herdada ali do período joanino, do período da regência de Dom Pedro I, né. Então, ó, pode-se exemplificar a afirmação contida no excerto com a manutenção da Constituição Liberal e do Exército Colonial. Não tinha Exército Colonial. Tá? Embora o Exército Brasileiro crie uma fantasia de que ele nasceu na Batalha de Guararapes, no século XVII, que é anterior à existência do Brasil como Estado, não. O exército que existia no Brasil, inclusive, que está representado naquele quadro lá
Pedro Américo, né? Aquilo ali é a cavalaria portuguesa, né? Brasões portugueses. Proibição do tráfico de escravos e do movimento abolicionista, não, porque isso é uma realidade do século XIX, mas do final, já no segundo reinado. Regime monárquico, trabalho escravo, sim, isso é preservado, né? Isso já existia no contexto anterior e é o que é mantido. Então aqui a alternativa C na lata é a melhor resposta, né? Sistema federativo de governo e economia manufatureira, não, porque o Brasil continua tendo uma economia de base agrícola, né? E sistema federativo pressupõe as autonomias locais, também não é bem isso, né? Pacto colonial e controle mercantil, não, né? Porque a gente sai da esfera econômica das decisões portuguesas. Então aqui é uma questão também de conteúdo bem clássico, né? E aqui passando para últimas duas questões, né, que estão aqui na outra coluna, questão 29 vai falar das obras da Tarsila do Amaral. Então, ó lá. Tarsila do Amaral pintou os quadros Operários e Segunda Classe em 1933. Cândido Portinari pintou Lavrador de Café em 34. Raquel de Queiroz publicou o romance O 15 em 1930. Graciliano Ramos, Vidas Secas em 38. Tá? As semelhanças temáticas entre essas expressões artísticas e pictóricas aludem. Então vamos lá. Operário, lavrador de café, Vidas Secas. Então aqui a gente tem contexto urbano industrial, a gente tem contexto rural, a gente tem a lavoura do café, a gente tem a seca. Então um contexto ali bastante diverso, vamos ver. Momento histórico de agitações sociopolíticas significativas. Boa, porque também é ali toda a transição, né, do início da era Vargas, né, temos o movimento de 32, aí tem a Constituição de 34, né, 38 que é o Vidas Secas já é Estado Novo. Então, interessante. B, a importância da mão de obra assalariada em período de crescimento econômico. Mas Vidas Secas fala, né, de uma questão de miséria, não fala exatamente do assalariamento, né? Consequência das guerras mundiais na história social da humanidade, mas a Primeira Guerra Mundial é 14, 18, a Segunda 39, 45, está muito fora do contexto, né? Até porque são temas ali que envolvem, principalmente no caso do Vidas Secas, né? O interior do Brasil, né? O lavrador de café também, isso não é abalado pela guerra, né? E fora a questão cronológica. Uma década de fortalecimento da democracia na história ocidental. Não, e aí a gente pode pegar até o próprio exemplo do Brasil, né? O regime autoritário do Vargas, e lembrar, né? Das tendências fascistas na Europa, né? Nesse período, então não pode ser. Conjuntura econômica internacional de revoluções socialistas vitoriosas. Também não, porque não aborda, né, nenhuma revolução socialista nessas temáticas. Então aqui, né, a alternativa correta é a alternativa A, que é a que dialoga com o contexto temporal, principalmente, né? E aqui vamos à última questão, 30. Em todo o planeta observa-se as mesmas paisagens urbanas. Por toda parte, estabelece as mesmas franquias comerciais, homogeneizando os modelos dos shopping centers, dos loteamentos, cadeias de hotéis, rodovias, bairros residenciais, balneários, aeroportos, de leste a oeste, norte a sul, a sensação de que aqui é como em qualquer outro lugar. Né? Gilles Lipovetsky e Jean Serroy, a esterilização do mundo, viver na era do capitalismo artista. Aqui ele está falando dessa padronização, né? Todo lugar tem um McDonald's, tem um, como é que é o nome? Um Hotel Ibis, aí tem a franquia Starbucks. O mundo tá ficando com essa mesma cara, né? Principalmente quando a gente pensa nos grandes centros, né? Então, o texto descreve um fenômeno da história contemporânea caracterizado. Difusão da organização de responsabilidade social e fiscal no mundo globalizado. Não está falando de responsabilização social alguma.
Nivelamento das condições sociais e de vida na escala transnacional. Não, porque existe uma desigualdade gigantesca, né? Essa repetição de padrões é muito um fenômeno dos grandes centros para uma elite mais cosmopolita, né? Efeito de processos econômicos e tecnológicos transnacionais. Aí tem a ver com a coisa das grandes corporações, né? Emergência de uma governança global e democrática nas economias capitalistas. Também não, até porque isso se expande também para lugares não democráticos, né? A abolição da concepção de relações de exportação, de exploração econômica e social entre as nações. Não, isso não desaparece, né? O século XX é marcado por bastante exploração entre os países. Então aqui, né, alternativa correta, alternativa C. Então, ó, para repassar aqui o gabarito para vocês, né, 26E, 29, 27B, 28C, 29A e 30, alternativa C, tá? Então, pessoal, tá feito aqui o comentário sobre a prova da FAMEMA. Achei uma prova tranquila, não é uma prova muito difícil, tá? E fica aqui do lado o link para as outras resoluções, especialmente para quem vai prestar aí outras provas da Fundação VUNESP. Belezinha? Então, um abraço e até o próximo vídeo.